sabemos que Jesus ele foi assunto aos céus, amém? E hoje existe um homem chamado Jesus à direita de Deus, esperando só uma ordem do Pai para voltar, amém? Quantos creem que ele vai voltar? Amém! Ele vai voltar. E antes de ser assunto aos céus, esse Jesus falou da pessoa do Espírito Santo, que nada mais seria o próprio Jesus habitando com os discípulos. Jesus, nas palavras dele em João capítulo 14, ele vai consolar os discípulos. Por quê? Porque ele está para partir. Ele iria à cruz, ele iria morrer pelos nossos pecados, amém? Nós estávamos todos destituídos de Deus, carecíamos da glória de Deus, e precisava de alguém perfeito, um substituto perfeito, um ser humano perfeito para pagar a dívida por nós. Fala para a pessoa que está do seu lado, o negócio estava tão feio para você. Tão feio. Deixa eu falar em Serasa. Em nome sujo. Fala para a pessoa que está do seu lado, seu nome. Muito sujo. Lá no Serasa do Inferno. E esse Jesus vem e assume a nossa dívida e ele paga a nossa dívida. Amém? E se mandar puxar uma ficha da eternidade lá no inferno, meu nome e o seu não está lá mais. Porque ele pegou a nossa dívida, ele arrancou o escrito de dívida que era contra nós, removeu inteiramente na cruz, despojando principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. E ele morre e ele ressuscita. Irmãos, você sabe que hoje ele não está aqui presente fisicamente conosco, mas ele disse que não ia deixar a gente órfão, não ia deixar a gente abandonado. Ele iria voltar para habitar em nós, na pessoa do Espírito Santo. E não tem como, irmãos, nós vivermos uma vida cristã bem sucedida, não tem como vivermos uma vida cristã do padrão, do ponto de vista de Deus, experimentando o que Deus quer que experimentemos todos os dias, se nós não tivermos vida com o Espírito. Se nós não conhecermos o Espírito, se nós não conhecermos a obra dele na nossa vida. Tem muita gente no meio da igreja que não sabe nada acerca do Espírito, não sabe nada acerca do ministério dele, qual é o resultado da habitação dele em nós, por que ele veio habitar em nós, que tipo de vida nós precisamos viver. E João capítulo 14, Jesus vai falar disso. Você abriu? Amém. João capítulo 14, verso 16, ele diz: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador. Diga, outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Por quanto tempo ele vai estar com a gente? Para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos. Está escrito isso no 16? Não vos deixarei órfãos. Voltarei para vós outros. Presta atenção, Jesus, no verso 12, se você ler o verso 12, Jesus diz sobre fazer as mesmas obras e obras ainda maiores. Amém? E ele diz que isso é possível por causa do Espírito Santo. E o Espírito Santo em nós, irmãos, ele vem para habitar em nós, para nos inspirar a sermos tudo que o próprio Jesus é. O Espírito Santo vem para habitar em nós, para fazer de nós os seres humanos que nós nunca conseguimos ser por nós mesmos. Quem está comigo aqui, gente? Amém. Pensa no tipo de ser humano que você é por conta própria. Vamos lá, pensa. Geralmente, nós somos... deixa eu dar um exemplo. Se o pastor da igreja convivesse com você durante o seu dia, durante 24 horas do seu dia, você iria fazer todas as coisas que você faz? Hein, gente? Ia fazer ou não? Por que não? Porque você sabe que às vezes algumas atitudes comprometem. É verdade ou não é? Mas aí você já parou a pensar que você tem o Espírito Santo habitando em você o tempo inteiro? Você não tem um pastor habitando o tempo inteiro com você, mas você tem o Espírito Santo habitando o tempo inteiro com você.
E nós muitas vezes, nós nos reportamos ao pastor, aos nossos líderes, às pessoas que nos cercam, quando na verdade nós deveríamos depender do amigo, o Espírito Santo que habita em nós. Nós deveríamos depender da pessoa dele que habita em nós, nos inspirando, nos ensinando, nos instruindo, nos capacitando a sermos seres humanos melhores. Jesus está dizendo, o Espírito Santo eu vou vir habitar em vocês na pessoa do Espírito Santo. E o Espírito Santo habitando em nós, irmãos, como Paulo diz em Gálatas capítulo 2, verso 20, não é mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Amém. Diga, tudo isso por causa da presença dele. Vai comigo para lá em Atos capítulo 2. Não vou demorar porque é a hora principal, né? Atos capítulo 2. Eu vou te ensinar um segredo. Atos capítulo 2, posso achar? Atos capítulo 2. Eu vou te ensinar um segredo e nós vamos orar à luz disso nessa noite. Que se você aprender isso nessa noite, você nunca mais, escuta o que eu estou te falando, você nunca mais vai ser a mesma pessoa. A sua vida cristã, ela vai ser completamente transformada a partir dessa noite. Por causa da pessoa do Espírito Santo, por causa da presença dele. Por causa do que ele trouxe para a nossa vida quando veio habitar em nós. Atos capítulo 2, veio. Atos capítulo 2 é o cumprimento daquilo que Jesus estava falando em João capítulo 16. Amém? 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, verso 1, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo. Diga, línguas como de fogo. E pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concediam que falassem. Quem ficou cheio do Espírito Santo? Vamos, gente. Os discípulos. Amém? Amém. Quem falou em línguas? Os discípulos todos, ué. Todos quem? Todos os discípulos. Parabéns. É isso mesmo. Agora, por que às vezes na prática nós achamos que é o Espírito Santo que vai fazer por nós? Deixa eu fazer uma pergunta. Quem não ora em outras línguas? Levanta a mão. Na cara e na coragem. Olha os erros que a igreja ensinou. Olha os erros que a tradição nos ensinou. Número 1. Existe um mito no meio da igreja que para você falar em língua, você vai falando glória, glória, glória. E o Espírito Santo vai pegar a sua língua e vai falar em línguas por você. Me pergunta, de onde surgiu isso? De onde surgiu isso? Na Bíblia que não foi. Eles falavam em línguas. Quem falava em línguas? Os apóstolos. Todos falavam, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia o que? Falar. Quem concedia? Quem falava? Os apóstolos. O trabalho do Espírito é conceder, o nosso trabalho é falar. O Espírito concede, eu falo. Diga isso, o Espírito concede, eu falo. Eu falo. Tem gente que às vezes vem à frente para receber oração para o batismo do Espírito Santo. E aí você vai e me pergunta, que lá proveito tem essa coisa de oração em outras línguas? Se você não fala em outras línguas, pelo menos você já viu alguém falando em outras línguas e você achou estranho, ou achou engraçado, ou achou ridículo. Cada um tem um jeito de achar. Amém? Uns acham estranho, outros ridículos, outros acham engraçado. No livro de Atos eles zombavam, os habitantes que estavam em Jerusalém para a festa de Pentecostes, estavam olhando para eles falando em outras línguas e dizendo que eles estavam embriagados. Quer dizer que quando eu oro em outra língua, alguma reação provoca, porque gente bêbada costuma reagir de forma estranha, não é verdade? Não é verdade, gente? E às vezes a gente tem, se você não fala em outras línguas, você já ouviu alguém
falar em outras línguas. E aí você se pergunta, que mané proveito, que lá proveito tem esse negócio de outras línguas, esse negócio estranho? Paulo dedicou um capítulo inteiro para falar só sobre as línguas, que é 1 Coríntios capítulo 14. A minha pergunta para você é, se a oração em línguas não tivesse importância na vida cristã, você acha que Deus separaria um capítulo inteiro para falar só daquilo? Não. Diga, não. Não. O negócio, sabe qual é o nosso problema? O nosso problema é que a gente dá muita importância ao que a Bíblia dá pouca importância. A gente fala muito do que a Bíblia fala muito pouco. E a gente fala e vive muito pouco do que a Bíblia fala muito. Nas igrejas só se prega sobre pecado. Você não pode viver no pecado, você não pode viver no pecado, você não pode viver no pecado. O discurso de Paulo era completamente diferente. Você não pode viver no pecado porque você morreu no pecado. Meu querido, você não precisa lutar contra o pecado, você morreu para ele. E aí a gente só fala do pecado, não ensina para as pessoas que elas morreram por pecado, que se elas quiserem, elas podem viver longe das práticas pecaminosas. E aí a gente vai falando muito do que a Bíblia fala muito pouco, e fala muito pouco do que a Bíblia fala muito. E Paulo diz, qual o proveito de oração em línguas? 1 Coríntios 14, 2. Porque se eu falar em outra língua, eu não falo a homens, senão a Deus, visto que ninguém me entende, e em espírito falo mistérios. Diga, em espírito fala mistérios. A minha pergunta para você é, existe algum segredo, algum mistério na sua vida que Deus não conheça? Existe ou não existe? Não, o salmista falando no Salmo 139, ele diz, olha, antes que eu saísse da água, tu me conheceste. Eu estava ainda no seio da minha mãe e você já me conhecia. E os meus dias foram todos eles escritos e determinados quando nenhum deles ainda havia. Jesus falou sobre cada fio de cabelo. O Senhor saber contar cada fio do nosso cabelo. Então, não existe nada na minha vida que Ele não conheça. Não existe nada na sua vida que Ele não conheça. Amém, gente? Amém. Mas Paulo diz, quando eu oro em outra língua, eu não falo a homens, porque ninguém me entende. Ninguém entende, é um tanto de palavra estranha mesmo, é esquisito mesmo, mas eu estou falando diretamente com Deus. Mistérios ou segredos divinos. Agora, presta atenção, você concorda comigo que existem segredos a respeito da sua vida guardados em Deus que você ainda não conhece? Amém. Você concorda comigo que existe o seu futuro guardado em Deus que você não conhece ainda, mas Ele conhece? E Paulo está dizendo, quando você ora em outra língua, um dos resultados da oração em outra língua é que esses segredos a respeito da sua vida que estão guardados em Deus, você começa a descobrir eles. Deixa eu te dar um exemplo disso. No ano de 2008, numa madrugada, eu orando, estudando, o Senhor disse para mim assim, ó, vá para um lugar tal, estude no lugar tal, porque quando você sair de lá, você vai formar lá e você vai dar aula lá. Diga 2008. No ano de 2009 eu obedeci. No final do ano de 2009, eu recebi o convite para dar aula na escola. Formei no ano de 2010, no ano de 2011 eu comecei a ensinar. Por quê? Porque a oração em línguas trouxe para a minha vida um segredo a respeito da minha própria vida que estava guardado em Deus. Jesus disse no capítulo 16, quando o Espírito Santo vier, o amigo fiel, o consolador, aquele que já é chamado para estar ao lado, para fortalecer, para pegar junto, ele vai anunciar a vocês as coisas que estão por vir. Eu estava uma vez, irmãos, fica comigo, eu estava uma vez numa conferência, diga conferência. O ministério, a igreja que eu sou, ela é muito grande. A sede dela é nos Estados Unidos, a sede mundial dela é nos Estados Unidos, a sede dela no Brasil é em Campina Grande. No Brasil ela já tem 25 anos, tem mais de 30 escolas espalhadas pelo Brasil. E eu estava numa conferência com a liderança do ministério. Pensa o que é isso?
E eu estava na conferência, estava ajudando na música, tocando, e aí o Espírito Santo me disse assim: se prepara porque você vai pregar na conferência. Sabe aquela expressão, acrescenta minha fé, Senhor? Conhece essa expressão? Eu não acreditei. E aí passou, e a conferência era quinta, sexta, sábado e domingo. Isso era na quinta-feira. Quando foi no sábado à noite, quando foi na sexta-feira à noite, a diretora da escola em Belo Horizonte chegou para mim e disse: olha, eu estou separando uns alunos para pregar, para dar um testemunho por 15, 20 minutos. Posso contar com você? Eu disse: pode. O Espírito Santo já tinha me preparado para a questão do porvir. Quem está entendendo, gente? Amém. Existe uma vida no Espírito que a gente precisa desfrutar dela. Uma vez eu estava em casa e veio quem já experimentou uma urgência de oração? Você está lá nos seus afazeres e você se sente impressionado, impulsionado para orar por alguém. E eu não sabia a respeito de quem. Eu sentia aquela necessidade de oração e eu não sabia a respeito de quem e por quem orar. E quando você não sabe por quem orar e de que maneira orar, a oração em línguas, ela entra em operação nessa hora. Por quê? Paulo diz em Romanos capítulo 8, verso 26, que o Espírito, ele nos assiste nas nossas fraquezas, porque nós não sabemos orar como convém. Quantos concordam que há momentos em que a gente não sabe usar as palavras corretas? O Espírito nos assiste em nossa fraqueza, porque nós não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos. Diga: o Espírito intercede por mim. Você concorda que ele intercede por nós, mas ele está em nós? Amém, gente? Amém. Então, se ele intercede por mim, ele vai interceder por mim através de mim, porque ele habita em mim. Amém? E aí o verso 27 diz: e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. E as línguas, diga, gemidos inexprimíveis. Isso significa línguas. As línguas, elas vêm nesse momento, elas servem para esses momentos de oração em que nós não sabemos o que orar como convém. E nós oramos no Espírito. Por quê? Porque quando oramos no Espírito, nós oramos de acordo com a vontade de Deus. E eu comecei a orar. Eu não sabia, eu só tive uma urgência e eu comecei a orar. Eu não sabia a respeito de quem era e que situação que era. E comecei a orar. Passaram-se lá meia hora mais ou menos, veio do meu coração: a avó da sua amiga sofreu um AVC e ela foi para o hospital. Diga para ela vai te ligar desesperada. Diga para ela, presta atenção, diga para ela que nada vai acontecer com ela e que no final disso tudo ela vai entregar a vida ao Senhor, vai se converter. Você acha que aconteceu de que jeito? Exatamente do jeito que o Espírito Santo tinha me falado. A minha amiga me ligou, desesperada, falando que a avó dela tinha sofrido um AVC e que tinha ido para o hospital. Eu disse para ela: olha, o Espírito Santo já disse que nada vai acontecer com ela e que ela vai se converter e ela vai entregar a vida ao Senhor. E foi exatamente o que aconteceu. Amém. Glória a Deus. Você acha que a oração em línguas é importante ou não é? Amém. Estava no ônibus uma vez indo para um seminário e uma pessoa sentou do meu lado, cheia de sacola, aquela coisa toda. Eu fui, pegou e sentou. E aí ela, a mesma urgência de oração. E aí ela começou a contar acerca de uma situação que estava vivendo na família, questão de enfermidade na família. E o Espírito Santo disse no coração: a pessoa que ela estava falando, ela está com câncer, mas diga para ela que ela vai ser curada, a tal pessoa. E eu disse para ela: a pessoa que você está falando, ela, não lembro se era irmã, não lembro o que era, a pessoa está com câncer, tá? Ela disse assim: como você sabe? Diga: o Espírito Santo sabe de coisas que eu não sei na minha razão.
Eu disse porque eu sou crente, por causa disso, daquilo, daquilo outro. Você acha que a mulher não acreditou não, gente? A mulher nunca me viu na vida e eu disse aquilo para ela. Irmãos, isso é para você. Eu estou contando a minha experiência, mas eu estou te impulsionando nessa noite a você sair daqui cheio do Espírito Santo e ter as suas experiências com Ele. Um amigo chegou para mim, eu nunca tinha andado de avião, eu estava louco para andar de avião. Tem uns 2 anos isso. E a gente estava numa conferência, e aí essa já não era já os líderes, amém, gente? Essa era a gente que estava organizando e estava mais tranquilo. E aí um amigo chegou para mim e disse assim: eu vejo você com as malas prontas e com a passagem na mão. E eu estava orando. Eu falei: Senhor, esse ano ainda eu vou andar de avião. Era um desejo meu, amém? Se você nunca teve a experiência, Pai, conceda a experiência aos meus irmãos, porque é bom o negócio. Amém? O dia que você entrar numa você não quer saber nunca mais de estrada. Quem já andou? É bom, treino, não é? E aí aquele irmão veio e me deu aquela palavra. Passaram-se 2 meses, diga 2 meses. Passaram-se 2 meses, um irmão lá de Goiás, amigo de um outro amigo, pastor de um amigo meu lá em Goiás, me ligou e disse: olha, o Senhor está mandando eu te trazer para cá, e ele falou que é para eu te mandar de avião. Amém, gente? Amém. Estávamos em outra conferência, e aí e essa já era com os chefões também lá, o pessoal da liderança. E aí o irmão fez um apelo, e aí eu me identifiquei com aquilo e fui à frente. E aí ele impôs as mãos assim, na hora que ele impôs as mãos assim, ele disse assim: o Espírito manda te dizer que ele vai pegar você e como um vento vai te soprar para o Brasil todo. A sua língua vai ser como uma pena nas mãos de um habilidoso escritor. Diga, 2009. 2010 eu terminei o seminário. 2011 eu comecei aqui, irmãos. Diga, quando o Espírito de Deus fala, é só você descansar. Irmãos, só esse ano eu já fui Espírito Santo, Goiás, Rio de Janeiro, São Paulo, por aí vai. Qual é o segredo de ter essas informações de forma antecipada? Oração em línguas. Porque quando eu oro em outra língua, eu não estou falando para homens, mas diretamente com Deus, em mistérios, em segredos divinos. Irmãos, eu sei do que vai ser a minha vida daqui a 3, 4 anos para frente. Como que eu sei disso? No coração. Porque Jesus disse que seria assim. Jesus disse que quando Ele viesse, Ele nos anunciaria as coisas que estão por vir. Diga, outro propósito da oração em línguas. Diga, fortalecer. No verso 14, 1 Coríntios 14, verso 4, Paulo diz: quando eu oro, quem ora em outra língua, a si mesmo se edifica. Diga, edificar. A palavra edificar dá a ideia de, no nosso português, seria você colocar um celular para carregar, como carregar uma bateria. O que você faz com o celular quando ele descarrega? Vou carregar. Coloca ele. Mas você concorda que o que carrega ele é uma energia? Sim. Essa é a ideia da oração em línguas. Meu irmão, se você vive uma vida cristã de que hoje você está muito bem, amanhã você está muito mal. A circunstância hoje apertou um pouquinho, você ficou muito mal. Amanhã as coisas estão bem, você está muito bem. Eu te aconselho nessa noite a você crer que você vai sair daqui orando em outras línguas, porque isso vai acabar na sua vida. Você vai viver sempre bem, sempre fortalecido, sempre carregado, sempre consciente do poder do Espírito Santo que habita em você. O tempo inteiro, o tempo inteiro. Não tem dia ruim, as situações podem estar ruins, mas eu estou edificado, estou cheio do Espírito. Judas, verso 20, Judas diz assim: edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo.
Irmãos, deixa eu te dar uma ideia que mudou a minha vida. Eu não dependo de vir à igreja para estar bem. É bíblico congregar? É bíblico? Sim. Sim. Nós precisamos nos congregar, nós nos edificamos mutuamente. Amém, gente? Amém. É bíblico. Deus concedeu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres para aperfeiçoar os santos. Amém, gente? Amém. Mas quem diz que o culto acaba quando você sai da igreja? Hein? Sabe como que eu orei em línguas? Em casa, sozinho, ouvindo música. Ninguém pôs as mãos na minha cabeça. Não. Eu lendo a Bíblia, eu acreditei. É verdade, Espírito Santo. Você concede, eu falo. Me concede, eu estou pronto. Fluiu. Pensa você, na sua casa, no seu trabalho, todos os dias cheio do Espírito Santo. Todos os dias cheio do Espírito Santo. E não só cheio do Espírito Santo, a unção fluindo de você, os rios de águas vivas fluindo de você, como Jesus disse. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do interior vai fluir rios de águas vivas. Você cheio e essa unção em você fluindo através de você. As pessoas à sua volta sendo tocadas, as pessoas à sua volta sendo transformadas. Irmãos, isso é evangelho. Se isso não for, irmãos, se nós não vivermos esse tipo de vida, nós estamos fazendo força para viver o evangelho. Não venha para a igreja para dar satisfação para fulano, para beltrano. Você não tem obrigação de vir para a igreja para dar satisfação para ninguém. Você vem à igreja, você se congrega, você vive uma vida cheia do Espírito, porque você ama a palavra, porque você ama os seus irmãos. Às vezes a gente fica se enganando. Vem para cá, senta e para que as pessoas nos vejam aqui e lá fora a gente é outra coisa completamente diferente. Não, meu querido, estou te chamando para um patamar de vida completamente diferente. É uma vida no Espírito. As pessoas falam, eu quero ter tanta intimidade com Deus, tanta intimidade com Deus. Irmãos, o que é intimidade com alguém? É você se relacionar. Quanto mais você se relaciona, mais você conhece a pessoa. Como que a gente vai conhecer a Deus? Por sua palavra, por seu Espírito. Pela palavra, pelo Espírito. Pela palavra, pelo Espírito. As pessoas às vezes perguntam, qual que é o caminho então? Você quer qual que é o caminho? O caminho é, número um, meditar na palavra. Número 2, orar em outras línguas. O tempo inteiro que você puder. Todos os dias. Se você não trabalha conversando, falando, se comunicando, orando em línguas baixinho o tempo inteiro. Número 3, obedecendo o seu coração. Número 1, meditando na palavra. Número 2, orando em línguas. Número 3, obedecendo o seu coração. Se você colocar isso em prática, eu te garanto que a sua vida cristã vai ser completamente diferente. Mas eu cometi um pecado tal, quando você cheio do Espírito Santo. Meu querido, se você conseguir viver sem pecar, sem a presença do Espírito Santo, parabéns, você não precisa dele. Vamos falar de novo. Se você conseguir viver uma vida sem pecar, sem a presença do Espírito, sem o poder dele, sem a graça dele, sem a habilidade dele, você não precisa dele. As pessoas, elas, não, eu preciso estar pronto, eu preciso parar de fazer isso, eu preciso parar de fazer aquilo. Você não precisa parar de fazer nada, você só precisa ser cheio dele, porque quando você for cheio dele, essas coisas vão perder lugar na sua vida, elas não vão ser mais prazerosas na sua vida, você vai perder o encanto por elas. Você vai viver cheio do Espírito, querendo agradar a Deus.